Olá galera, eu sou Nuz Amorim, estou mais uma vez aqui no seu canal do YouTube, Vote! Agora com um novo espaço, esse Rapidinha com Nuz Amorim aqui no seu canal YouTube. Pois é, durante a semana eu apareço trazendo algumas reflexões daquilo que está chamando a atenção do povo brasileiro, coisas que estão borbulhando na política, na economia, né, no meio ambiente, coisas que falem a respeito das nossas necessidades, aquilo que atingem diretamente a população brasileira. Como é o caso de hoje. Eu vou começar esse Rapidinhas com o Nusa falando sobre o poder judiciário. O que é esse poder judiciário, a importância dele na vida de cada cidadão brasileiro? Principalmente o maior deles todos, que é o Supremo Tribunal Federal, STF, lá em Brasília. Pois é, o STF é a instância maior, né? Todo cidadão que se forma em direito, talvez o ápice da sua carreira seria chegar ao Ministério do Supremo Tribunal Federal. Como que ele chega lá? Ele é um advogado, ele vai advogar, ele vai ocupar cargos, ele vai se destacar. E aí um dia, quem sabe, ser indicado pelo presidente da República. O presidente da República que indica o ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse ministro, depois de ser indicado, ele passa por uma sabatina lá no Senado. Os senadores vão sabatiná-lo para ver se ele está apto ou não a ocupar o cargo de ministro. E aí ele galga este último degrau na carreira, digamos assim, da justiça do nosso país, o Supremo Tribunal Federal. Na minha humilde opinião, diga-se de passagem, esse método de chegar até lá, até o Supremo Tribunal Federal, é no mínimo estranho. Como que um cargo tão importante, que vai julgar inclusive os procedimentos do Executivo, do Judiciário, né, e do próprio Legislativo, que é quem faz as leis, como que ele vai ser indicado politicamente pelo presidente da República? Né? Ele não pode ter envolvimento político, ele tem que ser realmente imparcial em todas as suas decisões. E já começa de uma forma meio, no mínimo, estranha, ser colocado no Supremo pelo presidente da República. Por que não um concurso? Por que não uma outra forma onde ele ficaria totalmente isento de qualquer questão política? O atual presidente, por exemplo, Bolsonaro, poderá indicar provavelmente 2 ministros lá no Supremo Tribunal Federal. Mas como seria a vida do brasileiro, de toda uma nação, sem o Supremo Tribunal Federal? Eu faço essa pergunta porque existe um grupo, mesmo que pequeno, que está atacando o Supremo Tribunal Federal, jogando rojões, fogos de artifício, enfim, acampando, ameaçando inclusive o Supremo Tribunal Federal e seus ministros. Como seria a vida dos brasileiros sem esse terceiro poder? Porque o Brasil tem 3 poderes independentes e harmoniosos: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E o Judiciário cabe manter as leis, julgar tudo o que acontece no nosso país. A lei tem que ser cumprida. Ninguém está acima da lei, nem mesmo os próprios juízes, os próprios ministros, nem tampouco o presidente da República, que seria a maior autoridade do nosso país. Todos estão subordinados à lei. E quem faz cumprir a lei é o Supremo Tribunal Federal, a maior instância do nosso país. E o Supremo Tribunal Federal está assim ameaçado. Caso ele caia, digamos que ele fosse fechado, como deseja um grupinho que está apoiando inclusive o atual presidente da República. Como seria o Brasil sem o Supremo Tribunal Federal? Sem um poder judiciário respeitado? Quem tomaria o poder do julgamento? Quem faria cumprir as leis no país? Seria o presidente da República acumulando poder? Seria o Legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, iria fazer cumprir as leis que eles mesmos fazem? É meio difícil você fazer esse exercício de como seria o Brasil sem o STF, sem um poder judiciário respeitado. É importante a gente refletir em cima disso. Mesmo que tendo um ou outro ministro meio suspeito, mesmo que tendo o Supremo Tribunal Federal tomando decisões que não agradem a todos os grupos, né, sempre terá alguém que estará insatisfeito
com a decisão de um Supremo Tribunal Federal, mesmo assim, ruim com ele, pior sem ele, com certeza. Não teríamos um controle da justiça e não teríamos no nosso Brasil um poder equilibrado que pudesse equilibrar o executivo, o judiciário, e as leis estariam meio que perdidas neste mar de 210 milhões de brasileiros. Temos sim que refletir. O Supremo Tribunal Federal é um pilar muito importante da democracia, da justiça em nosso país. Precisamos lutar pela democracia. Se queremos uma democracia plena, justa, pelo menos o mais justa possível, temos sim que manter o Poder Judiciário confiável e o Supremo Tribunal Federal pungente. Fico por aqui, mas eu volto com mais uma Rapidinhas do Nus Amorim.